Fundos imobiliários, a aplicação mais conhecida por pagar dividendos todos os meses do seu imóvel para você. Agora fica a pergunta, mesmo depois que a taxa Selic do país começou a subir de novo, será que faz sentido esses dividendos? A renda fixa está lá em cima novamente? É um pouco sobre isso que eu quero te mostrar aqui, além de te mostrar 3 fundos imobiliários pagando ainda bons dividendos para você nesse mês de setembro. Aí, antes da gente ir pro conteúdo do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal do Clube do Valor para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e deixa o dedo no like que é de graça. Primeira coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Me conta aqui nos comentários, quando foi que você começou a investir na Bolsa de Valores? Estou te perguntando isso porque até meados de 2019, 2018 por ali, a quantidade de CPFs que a gente tinha na Bolsa de Valores do Brasil era menor do que a população carcerária do país. Pois é, a gente tinha cerca de 500 mil investidores ali. Sendo que de 2019 para cá a gente teve um boom de número de investidores da Bolsa de Valores, pulando aí para algo próximo de 4 milhões de CPFs, que é o que a gente tem agora. Beleza, Felipe, mas o que é que isso tem a ver com o assunto do vídeo? Então, tudo. Porque na verdade, quem começou a investir na bolsa de 2019 para cá, nunca viu um período de subida da taxa Selic. Só viu a taxa Selic lá embaixo, nos 2%, ou caindo. Nesse gráfico que está na tela, a gente vê exatamente esse movimento quando a gente vê ali a taxa Selic lá em 2% ou em torno de 6%, que era o patamar ali de 2019. Então, nesse cenário, ficava muito fácil o investidor que é iniciante olhar para o dividendo do fundo imobiliário e dizer, poxa, aqui eu ganho um pouco mais de dinheiro do que na taxa Selic. Só que agora esse cenário é diferente. A gente teve uma subida mais forte da taxa de juros, que hoje está em 13,75%, e é exatamente isso que você ganha na aplicação mais conservadora do país, que é o Tesouro Selic. E aí, nesse momento, muita gente começa a se perguntar: e agora? Os dividendos dos fundos imobiliários ainda fazem sentido ou é melhor ir para a taxa Selic? Ou é melhor ir para uma aplicação de Tesouro IPCA como essas que estão na tela, por exemplo, pagando ali a inflação mais uma taxa pré-fixada, o que deixa você o investidor mais conservador e tal, e esse tipo de dúvida começa a surgir. Então, será mesmo que a renda fixa agora rende muito mais do que os fundos imobiliários? Mas antes de te responder isso, vamos aqui falar do primeiro fundo imobiliário que ainda paga bons dividendos. E o primeiro deles é o DEVA11, um fundo imobiliário de tipo papel. Seus investimentos são basicamente focados em títulos de dívida imobiliária e outros valores imobiliários. E o portfólio do DEVA11, como o nome já diz, tem 100% do seu capital alocado em CRIs, que são ativos ali de crédito privado, de empréstimo imobiliário. Esse fundo está atualmente com um patrimônio de 1,4 bilhão de reais e com 115 mil cotistas sendo investidores do fundo. Atualmente o preço sobre o valor patrimonial está em 0,99, então muito próximo ali do preço justo dos ativos do fundo. E o dividend yield médio dos últimos 12 meses por mês desse fundo foi de 1,38%. Sendo que se a gente for acumular ali nos 12 meses, dá algo em torno de 16,5%. Aí nessa imagem a gente vê o pagamento mensal de dividendos ali feito pelo fundo nos últimos meses. Um outro ponto muito interessante de se observar, principalmente em fundos imobiliários de papel, é que a gente sabe que boa parte desses fundos tem sua carteira atrelada a ativos de inflação, como é o caso do DEVA11. A gente vê ali que 86% do fundo está alocado em IPCA mais uma taxa de 10%. E aí pode ser que tenha muita gente fazendo aquele tipo de pergunta: poxa, Felipe, mas a gente está passando por um período de deflação no país, ou seja, inflação abaixo de zero. Será que os fundos de papel que têm ativos atrelados a IPCA não vão ter uma rentabilidade muito negativa porque o IPCA ficou negativo também? E aí qual é a resposta mais certa para essa pergunta? Depende. Depende do fundo imobiliário. Por exemplo, o DEVA11, como você consegue ver nessa imagem, ele tem 99% da sua carteira de CRIs protegido contra deflações. Isso quer dizer que, mesmo que o IPCA venha negativo, como aconteceu nos últimos meses, ele vai considerar como se o IPCA fosse zero ali. Então ele nunca coloca o IPCA negativo na conta. E aí, por mais que a parcela de correção monetária nos dividendos desse fundo venha a diminuir, porque o IPCA veio baixando nos últimos meses, ela não vai ficar negativa frente ao IPCA negativo que a gente teve. Então, cada fundo imobiliário de papel vai lidar com isso de uma maneira diferente. Alguns outros fundos têm reserva de caixa que vieram sendo feitas nos outros meses para passar por situações como essa. E aí pode ser que você esteja perguntando: tá, Felipe, mas esses fundos imobiliários
imobiliários vocês estão investindo neles, qual é a estratégia, o que é que faz sentido para explicar esses fundos aqui. A gente usa a nossa estratégia de seleção de ativos de fundos imobiliários chamada S-Rank, uma estratégia onde a gente busca unir tanto o poder do pagamento de dividendos quanto o desconto na cota desses fundos, visando ali o PVP mais baixo. Baseados nessas métricas e em alguns outros filtros como liquidez e quanto tempo que o fundo tem de história na Bolsa de Valores, a gente faz um ranking onde a gente compra os 15 fundos imobiliários que mais pagam dividendos e estão mais baratos no momento. Explicado isso, já vamos aqui para o segundo fundo imobiliário chamado SARE 11, o Santander Renda de Aluguéis. Esse é um fundo do tipo híbrido e dentro da carteira dele ele vai ter ali alguns prédios como o WT Morumbi, que é praticamente 50% da carteira dele, e ele também vai ter receitas financeiras de alguns papéis que ele tem dentro da carteira. O WT Morumbi é esse prédio que a gente está vendo aqui na tela, que fica lá na Avenida das Nações, em São Paulo. E dentro desses prédios do SARE 11 tem uma carteira diversificada de clientes, como a gente consegue ver. Dentro deles tem Arezzo, tem Sinqia, tem Epson, tem HDI, tem WeWork e alguns outros. O patrimônio líquido atual desse fundo está na casa ali dos 900 milhões de reais e ele está quase batendo a marca dos 25 mil cotistas na bolsa. Atualmente o fundo está com um P sobre VP de 0,81, ou seja, 19% ali de preço abaixo do valor que os imóveis realmente têm dentro da carteira, e o pagamento de dividend yield mensal médio dos últimos 12 meses foi de 0,81%, o que no acumulado de 12 meses dá ali uma métrica de 9,5% de pagamento de dividendos. E aí volta aquela pergunta do início do vídeo: pô, Felipe, mas o fundo SARE 11 está pagando um dividendo ali de 9,5%, o que é menor do que a Selic atual de 13,5%. O que é que está acontecendo, Felipe? Então, de fato, a renda fixa paga mais do que os fundos imobiliários? Então, a gente precisa analisar isso por um contexto maior. No curto prazo, pode ser que a renda fixa, de fato, pague mais do que os fundos imobiliários. Mas no médio e longo prazo, que é o que importa para nós investidores que estamos formando patrimônio, pensando nos próximos anos, a tendência é que isso se reajuste e os fundos imobiliários, como são ativos de mais risco do que a renda fixa, eles tendem a dar uma rentabilidade um pouco maior. Uma parte disso acontece, por exemplo, porque na hora que você está olhando para o Tesouro Selic, para o Tesouro IPCA, você já está vendo as rentabilidades que você vai ter no futuro, que é o caso da renda fixa. A renda fixa te diz exatamente quanto você vai ganhar daqui para o prazo de vencimento daquele título. Só que a gente precisa lembrar que a dinâmica dos fundos imobiliários, como um fundo como o SARE 11, por exemplo, que ele tem seus inquilinos lá, o inquilino está pagando um aluguel por aquela sala e o aluguel que você paga hoje só vai ser revisionado muito provavelmente daqui a 1 ano ou daqui a 2, depende de como ficou fechado o contrato. Então, usando ainda o exemplo do SARE 11, a gente vê aqui que os revisionais de contrato de locação, boa parte deles estão em 2023. Ou seja, os inquilinos que estão lá hoje estão pagando o aluguel que fecharam lá em 2021 com o fundo ainda. Então, tanto o aumento da Selic quanto o aumento de inflação ainda não impactaram os aluguéis desse fundo, consequentemente, o rendimento que ele paga para o cotista ainda não foi impactado pela inflação. Então é por isso que, no curto prazo, esses descasamentos podem acontecer entre renda fixa, fundos imobiliários e renda variável. Mas se a gente olha realmente para o longo prazo, historicamente falando, comparando os rendimentos ali do IFIX, que é uma carteira diversificada de fundos imobiliários, a gente vê que ele sempre trabalhou ali entre 3% e 4% acima do pagamento do Tesouro IPCA. E é importante lembrar que isso aqui ainda vai ter abatimento de imposto de renda em cima da renda fixa. Ou seja, essa diferença ela tende a ficar ainda maior, já que os dividendos de fundos imobiliários são isentos para a pessoa física. E outra, se falando em dividendos, se você é uma pessoa, um investidor que gosta de receber aquela notificação de dividendos todos os meses, eu tenho um convite perfeito para te fazer. Nos dias 20 e 21 de setembro, a gente vai fazer juntos, eu e você, a imersão Máquina de Dividendos, para eu te mostrar em primeira mão a nossa nova estratégia de seleção de ações pagadoras de dividendos aqui do Clube do Valor. O evento é 100% online e gratuito. Tudo que você precisa fazer para se inscrever é baixar a tela aqui embaixo, clicar no link da descrição desse vídeo, inserir os teus dados pessoais e depois entrar no grupo do WhatsApp oficial do evento. Lá você vai receber todas as nossas comunicações oficiais para não perder nenhum segundo
da imersão máquina de dividendos. Posso contar contigo lá? Dito isso, vamos para o terceiro e último fundo imobiliário pagador de dividendos aqui. E antes de te falar o nome desse fundo, eu vou começar a dizer as características e eu quero que você tente adivinhar aqui no chat. O fundo é do segmento híbrido, ou seja, ele pode ter papéis, ele pode ter imóveis dentro da carteira dele e é isso que ele faz. Dentro dos ativos financeiros do fundo, ele tem basicamente ali 90% em CRI e 10% em outros fundos imobiliários. Além disso, ele tem mais 4 ativos de imóveis espalhados por São Paulo e Goiás. O fundo atualmente está com um patrimônio líquido de 288 milhões de reais e 32 mil cotistas investidores do fundo. O preço sobre valor patrimonial está em 1,03, muito próximo ali à linha de equilíbrio. E o pagamento de dividend yield mensal médio desse fundo foi de 1,44%. Nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, o fundo está com 17,27% de dividend yield atualmente. Aqui você vê na tela essa tabela que mostra o pagamento financeiro dos últimos meses de dividendos desse fundo. E aí você pode perguntar, poxa, por que era tão alto ali no começo os pagamentos de dividendos desse fundo e depois ficaram muito menores? É porque esse fundo, ele passou por um desdobramento. A cota dele era de mais ou menos R$ 1.200 e ele desdobrou essa cota em várias outras para ficar com um preço unitário ali próximo a R$ 100 e a gente vê o dividendo ficando ajustado ao valor da nova cota. Isso não muda absolutamente nada para você investidor, mas é uma dica de qual fundo é. E se você ainda não acertou, esse fundo é o RISA Arctium Real Estate, o ARCT11. Agora deixa eu saber, você investe em algum desses fundos imobiliários? Me conta aqui nos comentários. Outra coisa, não esquece de se inscrever na imersão máquina de dividendos, eu vou estar te esperando lá. Até o próximo conteúdo aqui do Clube do Valor.